convite, participando desse evento, desse ciclo de palestras, né, que vocês têm promovido aqui na escola já há algum tempo. E, bom, também tivemos a convivência do mestrado lá da PUC, e estamos extremamente gratificados por estar aqui no Instituto do Ambiente e da distinta plateia. Esse tema, evidentemente, que foi proposto, é um tema que eu recordei um pouco e pedi a licença de explorar de uma forma não necessariamente dogmática. Isso não é uma aula de cursinho, né? Uma aula que vai tratar dos meandros das decisões, da dogmática jurídico-constitucional das decisões no plano de controle de constitucionalidade. Agora, talvez tenha sido esse o propósito, não é o propósito a qual eu me proponho aqui, a gente decidiu de antemão. A minha ideia mais é apenas contribuir para um debate, que é um debate que não é novo, mas é um debate que no Brasil tem sido cada vez mais acentuado sobre o papel do Supremo Tribunal Federal, especialmente o papel que ele tem exercido utilizando um certo instrumental disponibilizado pelo direito positivo, mas também criado pelo próprio Supremo Tribunal Federal nos últimos tempos, especialmente nos últimos anos, e especialmente também em parte, não só, mas em parte, pela influência decisiva da orientação, inclusive, jurídica, constitucional do ministro Gilmar Mendes, que tem um papel proativo, especialmente na área da jurisdição constitucional. Seja pelos seus escritos anteriores, já em Procurador da República, Advogado da União, enfim, já tinha escritos importantíssimos na jurisdição constitucional, e sabe que é uma influência forte no Supremo, não só por suas decisões, mas também quanto ao seu papel doutrinador, assim como outros autores importantes. Mas é muito importante nós também frisarmos isso, que há toda uma tendência que se percebe, não só no Brasil, mas em outros ambientes, em termos de desenvolvimento de um certo instrumental, de uma certa técnica decisória, também está muito atrelada à orientação dogmática jurídica, à formação e às concepções doutrinárias de autores que muitas vezes também aparecem como atores proativos do processo constitucional. Não é só no Brasil, na Alemanha também há autores importantes na área jurídica constitucional que ocuparam durante algum tempo o cargo de juízes da Corte Constitucional e também formataram muito a interpretação do próprio processo constitucional, a interpretação do processo constitucional, assim como em outros lugares. Então isso não é uma coisa só cultura no Brasil. E é claro que essas orientações acabam também compondo uma espécie de pré-compreensão do que acaba sendo a justiça constitucional num determinado ambiente, que é o caso brasileiro. Então, o objetivo não é trabalhar com os meandros das técnicas decisórias, é trabalhar realmente com o papel do Supremo, utilizando as técnicas decisórias como corte constitucional, como aquilo que ele pretende ser cada vez mais hoje, que é uma autêntica corte constitucional. E eventualmente auxiliar nessa reflexão, não é só minha, na verdade, muitos autores importantes, sobre os rumos do Supremo e se realmente isso tem levado ele a ser uma verdadeira corte constitucional. Esse efeito eventualmente não pode ser até o contrário, em alguns momentos. Já de largada, nós temos como correta a premissa de que a possibilidade de controlar os atos judiciais é uma atribuição dos demais poderes, é uma atribuição inerente à justiça constitucional, mas não esgota as funções da justiça constitucional. Eu cito aqui uma referência que é feita por vários autores, do professor Lênin Streck, a um autor clássico da teoria da Constituição, que é o Werner Kegg, que de certa forma diz que se eu tiver um modelo de justiça constitucional, também sei como é a Constituição de um determinado país. Eu diria que essa assertiva talvez devesse ser reformulada, de forma provocativa. Diga-me como decide a justiça constitucional, e eu te direi o quanto ainda tens a Constituição e o quanto ainda tens uma Constituição. Acho que isso também é uma pergunta que se pode fazer hoje em dia. No fundo, a justiça constitucional nem sempre atua num modelo que pode ser realmente um modelo de resgate da Constituição, até pode corroer o sentimento constitucional e até mesmo corroer as bases da normatividade constitucional, dependendo da extensão da sua atuação e o modo da sua atuação. Claro que essa provocação é exagerada, mas ela não é tão distante assim de algumas evoluções recentes no Brasil, inclusive, especialmente em matéria de decisões no âmbito da jurisdição
constitucional. Então eu vou dividir a exposição aqui em algumas etapas, um rápido histórico da evolução brasileira em matéria de justiça constitucional e sua contextualização, uma breve mirada sobre a tipologia das decisões, a discussão de alguns aspectos polêmicos, uma pequena seleção, e algumas considerações finais em termos de perspectivas. A primeira parte, então, é dedicada rapidamente à noção de justiça constitucional, ou jurisdição constitucional, e algumas notas sobre a Revolução Brasileira, sem resgatar aqui todos os meandros dessa evolução, todas as funções que disseram a respeito e assim por diante. Todos sabemos que é possível partir de um conceito amplo ou restrito de justiça constitucional. Essa resposta quem dá, obviamente, é o sistema constitucional positivo. E todos também sabem, nós podemos partir, como alguns têm partido, de uma noção ideal de justiça constitucional, quase uma teoria da justiça constitucional, que também é uma possibilidade de desenvolvimento teórico, mas também temos uma noção constitucionalmente adequada de justiça constitucional, de jurisdição constitucional, que é fincada na realidade constitucional de determinada comunidade e do seu direito constitucional positivo vigente. Nessa perspectiva, a nossa noção de justiça constitucional, de há muito tempo, já se enquadra num conceito amplo de justiça constitucional, embora também haja críticas em relação a esse modelo. E é por isso que o conceito adequado, no meu sentido, outros podem ter outro conceito, de jurisdição constitucional, o que mais se aproxima dessa noção hoje desenvolvida no Brasil, é a noção do Sr. José Gomes Canutiga, que diz, no fundo, que a jurisdição constitucional resulta do somatório dos órgãos, funções e procedimentos que tem por escopo a guarda lá ciência da Constituição e a afirmação da supremacia normativa da Constituição em determinada ordem jurídica. Isso é um conceito amplo, é um conceito que já responde que o papel da justiça constitucional não é apenas fazer a controle da constitucionalidade das leis,